Vou deixar meu cafezinho aqui. Vamos lá, gente. O que é a tão culpa materna? Às vezes nós mães, a gente precisa do nosso tempo, tá? A gente precisa se cuidar, a gente precisa sair, né? Sair às vezes pra caminhar, pra comprar uma coisa, pra olhar algo importante que a gente tá precisando, que a gente tá precisando fazer, resolver problemas, né? Que não seja somente familiar ali. E a gente precisa sair de casa, se ausentar da família, né? Deixar a família. Às vezes a gente precisa cuidar do casamento, precisa sair com o marido, precisa sair para jantar. Às vezes a gente precisa fazer uma viagem em casal, celebrar, comemorar talvez o aniversário de casamento, ou simplesmente fazer uma viagem para cuidar um do outro enquanto casais, né? Somos casais, né? Vocês e aqui em casa eu também. Então, assim, às vezes a gente precisa disso. E vem aquela coisa, aquele peso da culpa, né? De ter que deixar os filhos. E de onde isso vem? Então eu tô aqui para falar algumas coisas para vocês sobre isso. Primeiro, por que é importante a mulher se cuidar? É muito natural, até o primeiro ano de vida do bebê, a mãe deixar de ser mulher e ser totalmente mãe. Isso faz parte do instinto de quando a gente, né, gesta ali, tá? Com a criança dentro da barriga. Ou até mesmo as crianças adotadas, às vezes as mães recebem os filhos e tem esse instinto que aflora, né? As crianças precisam da gente para isso. Então a gente acaba mesmo se anulando totalmente para as outras áreas da nossa vida e se dedica totalmente para o maternário. Quando a criança completa 1 ano, a gente começa a enxergar possibilidades da gente começar a viver a vida sem ser apenas mãe. E nós vamos sentindo a necessidade do nosso tempo individual também. Algumas sentem a necessidade e correm atrás disso, outros sentem a necessidade e anulam isso, não vão atrás disso, não buscam isso, tá? Pela culpa materna. Mas isso é extremamente importante. Eu canso de falar pra vocês. Uma mãe que se cuida, uma mãe que pratica esporte, uma mãe que tem o seu momento individual, seja para exercício físico, seja para passear, seja para não fazer nada, seja para só deitar no sofá. Uma mãe que tem um pouco desse tempo para ela, né? Dentro do limite de cada família, que seja meia hora, que seja 1 hora, que seja 4 horas, que sejam 15 minutos. Vai depender da tua rotina, da tua família, mas que tem esse tempo dedicado para ela, é uma mãe muito mais paciente. Por quê? O autocuidado faz isso. A gente se cuidar, a gente ter o nosso tempo individual, melhora todo o nosso sistema emocional. E um sistema emocional equilibrado faz com que uma mãe consiga olhar para o seu filho com muito mais paciência, consiga enxergar a criança de um jeito diferente, porque ela também está abastecida, tá? Então, por isso que o autocuidado ele é extremamente importante. Outro ponto que eu sempre falo aqui pra vocês. Existem mães, e eu vou falar sobre a criança interior daqui a pouco, mas existem mães que sentem muita culpa para voltar a trabalhar. Mas algumas precisam, por questões financeiras da família, outras precisam e gostam de trabalhar, gostam de se sentirem úteis também fora de casa, né? Mas tem essa questão dessa culpa de deixar o filho para ir trabalhar, deixar a criança para fazer o que gosta. É como se eu tô deixando aquilo que é importante para mim para fazer algo que não é tão importante para mim. E vem toda aquela culpa, né, do profissional. Mas meu filho é tão pequeno, eu já vou voltar a trabalhar. Claro, tem toda uma questão, né, que a gente vive da sociedade aí, que a criança com 4 meses precisa ser deixada, porque a licença maternidade encerra aos 4 meses, só para quem é funcionário público que se encerra aos 6 meses, e a mãe precisa voltar ao mercado de trabalho. Não é disso que eu estou falando, né? A gente precisa mesmo se dedicar para os filhos, né, no começo da vida deles. Isso é importante, tá bom? E eu acho um absurdo 4 meses de licença maternidade. Deveria ser pelo menos 12 meses, tá? Pelo menos. Se a indicação é a amamentação até os 2 anos de idade, como é que você me volta a trabalhar com 4 meses? Então a lei é incoerente àquilo que a própria Organização Mundial da Saúde disponibiliza, tá? Mas não vamos falar sobre isso agora. O que eu tô querendo dizer? Existem mulheres que têm a necessidade de voltar para o mercado de trabalho. E precisa voltar, e é bom voltar, e trabalhar faz parte, sair de casa um pouco, ser útil de uma outra forma, se satisfazer além de ser mãe, mas sendo profissional, já que você gosta disso, é boa nisso, é importante também. Tem mães que passam o dia todo com seus filhos,
mas é melhor que não passasse. Por quê? Passam o dia todo brigando, o dia todo reclamando, o dia todo estressada, o dia todo tóxica, porque está desabastecida. Tem mães, vou repetir, que passam o dia todo com seus filhos, mas era melhor que não passasse, porque estão desabastecidas emocionalmente, não conseguem entregar para a criança o melhor delas, entregam para a criança o pior delas. E não é a criança culpada de tudo isso, é toda uma vida carregada de sentimento e de culpa que não deixa ela entregar para a criança, ela ser na vida da criança aquilo que ela é de fato, porque somos em essência a imagem e semelhança de Deus. Então não temos só coisas ruins, né? Temos coisas boas, as coisas ruins a vida vem, nos coloca o pensamento negativo, o mundo, porque somos mesmo pecadores. Temos, né, aquela questão lá de Adão e Eva, a questão do pecado, nós temos, mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos ser muito bons para os nossos filhos. E por que às vezes não conseguimos? Então o que eu falo às vezes em atendimento individual para as mães, né? Se você é uma melhor mãe trabalhando fora, vá trabalhar fora, vá viver isso. E quando voltar para casa, seja do seu filho, seja mãe naquele momento. Esteja disponível para ele naquele momento. Se abasteça e volte sendo aquilo que ele precisa de você, tá? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque existem perfis diferentes. Existem chamados diferentes. Tem mulheres que foram chamadas para servir o lar e só apenas o lar. E tem mulheres que foram chamadas para servir o mercado e a família. E tá tudo certo em relação a isso. Desde que a gente consiga centralizar as coisas, organizar as coisas e saber, a gente precisa saber quem somos, tá? Para depois a gente saber o que a gente faz. E eu vou chegar lá, tá? Existem relacionamentos que precisam de tempo de qualidade entre marido e mulher, tá? Pai e mãe precisam deixar de ser pai e mãe e cuidar um do outro. Por quê? Filhos demandam demais da gente. Então a mulher ela tem dificuldade em ser esposa, em ser mulher para o marido, porque ela tá sendo mãe o tempo todo. E são papéis completamente distintos. E aí, às vezes é importante, onde eu soltei nos stories, né? Vale night. A minha mãe vai viajar e pediu pra ficar um pouco com os meninos antes dela viajar. E aí eu falei, opa, deixa eles aí, eles adoram ficar lá também. Eu aproveitei e fui sair pra jantar com meu marido, só nós dois, né? Que muito tempo que a gente não faz isso. E é bom porque a gente pode conversar, olhar um pro outro, dar atenção totalmente um pro outro, sem ficar preocupado se tá comendo, se não tá comendo, se vai levantar, se tá colocando a mão não sei aonde, se passou álcool em gel, não é? Se tá entediado, se não tá, se já quer ir embora, se não quer, se quer fazer xixi, porque é sempre assim, né? Chega a comida, chega a vontade de fazer xixi, chega a vontade de fazer o número 2 da criança. Não é assim? Conta pra mim se com você não é assim. Chega no restaurante, tá morrendo de fome, a comida chega, mãe, quero ir no banheiro. Não é bem assim que acontece com vocês? Pelo menos aqui em casa é, né? Então a gente pode comer sem precisar parar pra ir ao banheiro o tempo todo, ainda mais quando você tem 2 filhos, quando você tem 3 filhos, não é? Isso é importante, ok? Tá fazendo sentido? Coloca aí pra mim se vocês têm a necessidade de sair de vez em quando, se vocês gostam, se vocês sentem falta disso e não conseguem, se tem culpa, eu preciso saber das pessoas que estão assistindo aqui. Se sentem culpa de sair sozinha com o marido, de viajar com o marido, deixar os filhos da Pi, pelo amor de Deus, não consigo. Viajar e deixar, não consigo. Pra mim é surreal, não dá, não é? Então coloca pra mim, que tipo de culpa você sente? Se sentiu culpa pra voltar a trabalhar, se ainda sente culpa e trabalha, tá bom? Pra eu tentar entender o público que tá aqui hoje e a gente conversando sobre isso. Olha lá, já tem gente falando, sentido total, é bem assim, eu não consigo ter esse tempo, me sinto culpada, ótimo, toda necessidade do mundo, né, tem essa necessidade, sinto falta também, me sinto culpada, muito sentido, eu preciso muito dos meus momentos sozinhas e com meu marido, muito bem, não sinto culpa, mas não temos rede de apoio, isso também é importante, quando faço me sinto culpada, viajar jamais, olha lá, que culpa, vamos falar sobre isso. Então vamos lá, eu sei que existe isso, tá? Mas vocês entenderam até aqui que isso tudo é importante, ok? Vamos lá. Quando a criança é pequenininha, a gente precisa se dedicar pra ela, tá? Então, aos 2 meses, aos 3 meses, aos 4 meses, aos 6 meses, não é hora da gente olhar pra gente, cuidar da gente, tá? O que eu digo?
priorizar a gente. Não é esse momento. A criança ela é totalmente dependente, emocionalmente e fisicamente dos pais, principalmente da mãe. Então, nesse momento, né, nesse primeiro ano de vida do bebê, é muito importante a conexão entre mãe e filho, tá? E aí vem a culpa. Gabi, mas eu sou funcionária e eu preciso voltar a trabalhar quando ele fizer 4 meses. Eu sei. A gente tem uma lei que não prioriza isso, que não olha para a infância desse jeito, que não entende essas necessidades emocionais. Não é por isso que você vai passar sacrifícios dentro de casa e pedir as contas, né? Se você precisa trabalhar. Mas você precisa conscientizar-se disso, tá? Se você tem com quem deixar o seu filho, com a avó, com o tio, com um parente que seja, com uma babá que você confie, é muito importante que a criança possa ficar com alguém que tenha laços afetivos, tá? É muito melhor a criança estar com alguém com laços afetivos do que numa creche, do que numa escola. É muito melhor, não é que não possa estar na escola ou na creche, tá? Quando é bebê. É muito melhor por quê? Porque a criança ela precisa dessa conexão afetiva para se desenvolver saudável e o bebê é extremamente importante. Então, se a mãe, na ausência da mãe, ele tem a avó, é muito importante que esse laço afetivo seja construído, porque a avó vai amar, a avó vai cuidar, a avó vai se dedicar inteiramente para o bebê e o bebê consegue sentir esse amor, esse cuidado, essa proteção de que ele precisa para se desenvolver. A babá, a mesma coisa, se é uma babá que você confia muito, carinhosa, né, que vai estar dentro da tua casa, disponível para tua criança, é muito importante que isso aconteça. Porque a criança vai estar em lar, onde ela vai se sentir em casa, ou seja, dentro da casa dela ou dentro da casa da avó, né? A criança vai estar com pessoas que tenham afinidade, que tenham sentimentos envolvidos. E isso faz com que ela cresça segura de si, mesmo na ausência da mãe. E mãe, você pode comunicar para o seu filho, né, a sua necessidade de voltar a trabalhar. Você pode dizer para o seu filho que você gostaria muito de ficar com ele. Porém, é importante o trabalho, você vai se dedicar para isso agora, mas que quando voltar você vai ser inteiramente dele. Isso não vai fazer a sua criança deixar de gostar de você, preferir a avó. Filhos não substituem os pais pelos avós só pelos cuidados, porque o laço que eles têm com a gente é um laço de sangue, sabe? É um laço de ventre. Então, o filho não substitui. Ele precisa desse amor dos avós e do cuidador para crescer, se desenvolver, mas ele não substitui você pela pessoa que está cuidando dele, desde que você se posicione no seu lugar, desde que você esteja no seu lugar de mãe, mesmo na sua ausência. Ou seja, é você quem dita as regras, é você quem define as coisas, é você quem sabe da rotina do seu bebê. É você quem está presente mesmo na ausência, entende? E quando chegar, é você quem toma posse disso. Agora o bebê é meu, agora eu estou aqui, agora eu estou disponível, agora eu sou sua e vamos criar a nossa conexão no tempo em que a gente estiver junto. Esse é um ponto importante que as mães precisam trabalhar, tá? A mente para entender. Outro ponto importante, preciso mandar para a escola, não tenho rede de apoio, é para a escola que meu filho tem que ir. Escolha, né, dentro do possível, uma escola que vá atender às suas necessidades enquanto mãe. O que você deseja para o seu filho? Qual é o tipo de tratamento que você quer que ele tenha? Escolha tudo isso para que você se sinta menos culpada de ter que deixar o seu filho para voltar a trabalhar, tá? Teve uma mãe que colocou assim, Gabi, preciso voltar a trabalhar e tá tudo distorcido aqui dentro, não consigo lidar com o que tá acontecendo aqui dentro, o que eu faço? É importante a gente ter segurança de onde vamos deixar os nossos filhos, tá? E estar presente mesmo na ausência. Como? Querendo saber, perguntando para professor, perguntando para professora, né? Entendendo a rotina da criança o tempo todo e quando estiver com a criança, ser disponível para ela, tá? Por que a gente sente isso? Por que a gente sente essa culpa? Por que isso pesa dentro de nós? Por que isso dói? Tem muito a ver com o que a gente viveu lá na nossa infância. Então tá na hora de olhar um pouquinho para trás. Mães que se sentem tão culpadas assim, mães que têm dificuldade em deixar os seus filhos para fazer qualquer coisa que seja, não só viajar, não só trabalhar, mas tem mãe que se sente culpa de deixar o seu filho para cuidar dela mesma, para ir num salão, para ir numa academia, para dar uma caminhada em volta do quarteirão. Tem mães que se sentem culpadas. E de onde vem isso? Lá da sua origem,
lá da sua dor. Primeiro, avalie qual é o seu relacionamento com a sua mãe hoje e como ele foi no passado. Às vezes nós temos um relacionamento muito bom com os nossos pais hoje, mas não foi bom ontem, não foi bom lá na infância. Às vezes não teve briga na infância, às vezes não teve abandono direto, né? Do pai sair de casa, da mãe deixar o filho. Mas teve uma mãe que trabalhava muito fora e uma filha que ficava muito com a avó ou muito com a babá. Mas teve uma mãe presente dentro de casa, mas que não se dedicava para a filha, não brincava com a filha, não dava atenção para a filha, não acolhia a filha. Ela era aquela mãe fazedora. Sabe aquela mãe que não deixava passar fome, que não, sempre estava limpinha, sempre estava organizada, cheirosa, cabelinho arrumado, alimentada, mas não era uma mãe afetuosa, uma mãe disponível o tempo todo. E a criança, ela é ótima observadora, mas ela é fraca intérprete. Então eu vou recebendo esse tipo de tratamento, esse tipo de afeto, mas eu percebo que isso causa uma falta em mim, isso causa um vazio em mim. Então quando eu me torno mãe, eu quero impedir que o meu filho sinta isso, a todo e qualquer custo. Tá fazendo sentido pra vocês? Coloca pra mim aí, tá? Escreve pra mim se faz sentido. Eu quero impedir que meu filho sinta isso a todo e qualquer custo. E aí eu quero ser a mãe mais presente possível. E todas as vezes que eu estou deixando a minha criança, eu comunico pra minha crença, eu comunico pra minha dor. A minha criança interior grita dentro de mim que ela vai se sentir abandonada. Só que essa dor é nossa, não é dos nossos filhos. Essa dor é sua, não é da sua criança. Você não é a sua mãe, você é você. E a sua criança não é você, ela é ela. É isso que a gente tem que comunicar para nós mesmos o tempo todo. A dor que nós sentimos na nossa infância foi pela realidade que nós vivemos. E porque nós temos uma personalidade e foi percebida desse jeito a situação. A criança hoje nos seus braços, a criança hoje na sua casa tem uma outra visão. Vocês já devem ter conhecido pessoas de pais que trabalharam a vida inteira e as crianças não sentem nada, teoricamente. Não tem nenhum resquício de abandono, não sentem essa falta muito viva, né, fervorosa dentro delas. E por quê? Aí em outras famílias, mães e pais que trabalharam muito, a criança se sente a mais largada do mundo. E por quê? São as percepções diferentes de cada indivíduo, criança, em relação aos pais e o que os pais deram de fato quando estavam presentes, que faz toda a diferença, né, no conjunto de informações para as crianças, para o desenvolvimento, para a visão do que recebeu, do que deixou de receber. Entendem? Mas precisamos entender isso. Por quê? Porque a gente erra. Se a gente não entende isso, se dedicando o tempo todo para os nossos filhos, e mães que sentem essa culpa tão grande dentro delas e não conseguem deixar os seus filhos por conta de uma dor que é dela, da infância dela, que teve abandono emocional por N motivos, a mãe que sente tudo isso, ela é muito super protetora, normalmente. Ela está disponível o tempo todo e ela super protege o tempo todo, porque a dor é dela. E ela não quer, em momento algum, que o filho sinta o abandono. Então ela está disponível o tempo todo. O que isso causa de dano? Muitas vezes a gente educa os filhos como se eles fossem o centro do universo. Então eu dou tudo para eles, eu faço tudo por eles. Eu abro mão das minhas necessidades pelas necessidades deles. Eu me dedico 100% para atender o que é importante para ele. Eu nem sei mais o que é importante para mim. E a criança, ela vive no centro do universo. Enquanto ela é bebê, ela vai sentir a sensação de lar. Ela vai sentir a sensação de acolhimento. Ela vai se sentir amada, pertencente, aceita. E o pote dela vai estar abastecido. O problema é quando ela cresce. Quando ela cresce e faz lá 5, 6, 7, 9, 12... ela continua querendo ser o centro do universo. Só que aí você começa a ter suas próprias vontades, porque agora ela não é mais tão pequena, agora ela começa a ter sua liberdade, sua independência. Você começa a enxergar isso e você tenta deixar isso, tenta se atender um pouco. E aí essa criança tem comportamentos equivocados, essa criança demonstra comportamentos egoístas. Ela não consegue ter empatia, ela não consegue validar o que é importante para você, ela não consegue se colocar no seu lugar.
E aí ela exige o tempo todo, imediatismo. Eu quero pra agora, eu quero agora. Faz pra mim, você não fez, você não me deu. Tá chato isso aqui, eu não gosto disso. Parece que ela não é mais grata pelo que ela tem. Começa a vir tudo isso. E aí você começa, meu Deus, mas meu filho é egoísta. Meu Deus, mas meu filho não tem empatia pelo outro. Meu Deus, mas meu filho, ele quer tudo pra ele é materialista, ele é isso, ele é aquilo. E aí você começa a achar que teu filho tem problema, mas o problema veio lá da infância, quando você criou ele como centro do universo por uma dor que era tua, minha. Tá fazendo sentido? E como isso é importante? Por isso que eu preciso olhar para minha criança interior. Eu preciso entender o meu abandono. Eu preciso entender qual é a minha dor. Eu tenho uma dor porque eu não tive minha mãe que cuidou de mim. Eu não tive meu pai que cuidou de mim. E mães, atenção, cobram também dos pais quando a mãe foi abandonada na infância. Eu fui abandonada na infância. Eu, Gabriela. Meu pai abandonou minha mãe, eu tinha 2 meses de vida e eu nem sabia que isso era uma dor pra mim até quando eu fui mãe, me tornei mãe. Até quando o Pedro era pequenininho. Porque eu tinha meu avô muito presente. Meu avô fez o papel de pai na minha vida. Então eu nunca achei que a paternidade fosse uma dor pra mim, até eu ser mãe e ter o meu marido como pai. Porque eu cobrava do meu marido a atenção 24 horas em cima do filho dele. Se o meu marido pegasse o telefone com o Pedro recém-nascido pra olhar no celular, se ele assistisse TV e não ficasse brincando com o filho, olhando pro filho, eu já reclamava. Você não tá dando atenção, você não sai do celular, você não sai da televisão. Meu Deus, mas eu tô aqui com ele. Eu estou junto com ele, eu só tô assistindo TV, a criança nem interage ainda. A dor era minha, meu abandono registrado no meu corpo, na minha mente, que eu nem tinha consciência. Então eu não queria que meu filho sentisse aquilo e cobrava demais a atenção do pai para com ele. Porque eu não tive um pai presente e não queria que o meu filho sentisse essa ausência. Tudo isso de forma inconsciente. Vocês estão entendendo? Quando eu percebi que a dor era minha e que o Rafael já era um pai incrível pro meu filho, eu falei, meu Deus, eu preciso tratar isso em mim. Eu preciso tratar isso em mim. E eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Esse final de semana nós vamos viajar pra São Paulo. E eu vi meu pai biológico 2 vezes na minha vida inteira. 2 vezes na minha vida inteira. Eu tenho 34 anos. E já faz 11 anos, se eu não me engano, que eu não vejo meu pai de novo. E ele tá lá em São Paulo. E eu vou usar essa oportunidade, porque é mais perto ir para São Paulo, e vou para lá para vê-lo e levar os meus filhos para conhecê-lo. Conhecer o avô biológico deles. Porque isso vai tratar a minha criança interior. Porque eu acho que isso vai ser importante para mim e para os meus filhos. Não vou fazer por ele, vou fazer por mim, pela minha criança. Vou dar esse direito para ela, minha criança Gabizinha aqui dentro, para os meus filhos. Porque isso vai permitir que a minha vida flua melhor. Mesmo não sendo uma dor consciente. Eu sei que tem coisas mal resolvidas aqui, porque faz parte de genética. Eu preciso dar uma resposta para tudo isso para que a minha vida caminhe. E você tem que entender a sua, tem que se permitir entender a sua, para que a sua vida caminhe, para que o seu filho tenha uma vida que possa fluir também. Senão ele vai ficar preso a uma dor que é tua e não cresce. E quando cresce, cresce cheio de vícios emocionais que são seus, que são meus. Entendem, gente? Isso tudo é muito importante. Vocês estão escrevendo bastante, eu não tô lendo, então vou ler um pouquinho, tá? A minha mãe foi fazedora, estou sendo também. E meu pequeno disse ontem mesmo que eu sou muito demorenta, porque tem que esperar muito para brincar. Se a gente viveu dentro de uma casa onde a mãe demonstrava amor, fazendo comida, dando banho, cuidando, limpando, é muito natural que ou eu rebele tudo isso e quando eu me torne mãe, a casa vire uma zona e eu não ligo pra isso. Eu não sou aquela que faz comida, eu fico brincando 24 horas com meu filho. Conhece mães assim? Que só brincam, que se dedicam, que fazem tudo, mas a casa não é muito bem cuidada, tá? Ou ela tá repetindo o padrão de comportamento porque foi isso que ela recebeu na infância, ou ela tá rebelando porque aquilo ela enxergou como uma dor tão violenta pra ela que agora ela não liga. Sabe onde é o problema disso? Quando eu tenho crianças de perfil conforme, de perfil estável, que precisam de rotina e que precisam de organização. E aí eu sou aquela mãe que brinco, que estou disponível, que sou legal, que sou divertida e meu filho tá desabastecido, porque ele precisa também do cuidado, da casa organizada, da rotina bem detalhada.
para ele se desenvolver, porque ele não sou eu. Ele não sou. Ele não é. Entendeu? Opa, sou? Não. Ele sou eu? Não. Ele é ele, gente. Ele não sou. Entendeu? Entendeu? A frase. E aí, gente, quando a gente entende isso, eu entendo que eu não posso dar pro meu filho aquilo que eu gostei ou deixar de dar daquilo que eu não gostei. Eu preciso dar o que ele realmente precisa, porque ele tem outras necessidades. O mesmo acontece com o caso que a Aline escreveu aí pra gente. Quando eu repito o padrão de comportamento, se foi o que minha mãe me deu, eu começo a devolver. E aí, quando eu olho pra isso, o que acontece? Tô faltando, meu filho precisa de mim presente, mas calma aí, isso é amor, é assim que eu fui amada. Eu não sei sentar no chão, eu não sei brincar. Calma, você não precisa sentar no chão, brincar e virar, sei lá, a Xuxa com seu filho, né? Não é disso que eu tô falando. Você não precisa fazer isso. Mas você pode sim deixar a louça um pouco e dar uma atenção para sua criança, porque isso vai tratar a tua criança interior e vai abastecer a tua criança hoje em casa. Você pode, porque isso é consciente. Por que eu acho que amar é só fazer pelo meu filho? Não. Outra coisa muito importante, gente. Maternidade é sobre quem nós somos, não sobre o que fazemos. E nós temos tantos adultos têm a identidade tão prejudicada, a autoestima tão debilitada, a autoimagem positiva tão negativa, que nós não sabemos quem somos só sendo. A gente precisa fazer. E maternidade não é o que fazemos, maternidade é o que somos. Você não faz mãe, certo? Você é mãe. Eu não, porque quando eu trabalho fora, eu trabalho como professora, né? Eu trabalho como advogada, como administradora, como analista, enfim, médica, que mais? Secretária, N profissões. Mas é o que você faz, entendeu? É o que você faz. Você não é professora. Você está exercendo a profissão agora, nesse momento. Mas você é mãe. Mãe é quem você é. Você não exerce por um tempo e deixa de ser. Nem quando a mãe perde um filho, ela deixa de ser mãe. Ela sempre vai ser mãe. Ela sempre vai ser mãe. Mãe é quem nós somos. E se a gente tem a identidade tão prejudicada, às vezes a mãe não consegue estar em casa o tempo todo com o filho porque ela não se sente útil se ela não estiver fazendo alguma coisa, se ela não estiver trabalhando lá fora, se ela não estiver sendo, né, exercendo algum papel diferente da maternidade. E isso é um problema. Ter que trabalhar fora, como eu disse no começo da live, se é o que você gosta de fazer, não é um erro. Desde que não seja uma fuga emocional para trabalhar a ferida interior que você tem de não conseguir ser mãe. Entenderam? Tudo isso também tem muita relação com a nossa infância. Tudo é a nossa infância, gente. Tudo. O que eu recebi lá atrás, as validações que eu tive, às vezes eu tive tanta ausência materna, tanta ausência de pai e de mãe, que eu consegui me sentir valorizada a partir daquilo que eu fiz. Porque quando eu fui uma boa aluna, quando eu fui inteligente, quando eu fui perspicaz, quando eu conseguir atingir minhas metas, eu recebi os olhos dos meus pais. Eles me olharam, eles me viram, eles me validaram. E aí meu cérebro entendeu que, opa, se eu fizer algo legal, eu vou ter a validação deles. E aí eu me torno aquela pessoa ótima profissional, ótima aluna, que sei fazer tudo certinho, que sei trabalhar bonitinho, sou perfeita lá fora, mas dentro de casa sou um fracasso. Não sei acolher, não tenho paciência, não sei ser mãe, não sei ser esposa, só reclamo. Só que lá fora eu tenho sucesso. Por quê? Porque eu aprendi a ser valorizada a partir do que eu faço, porque na minha infância foi assim que os meus pais me atenderam, quando eu fiz alguma coisa, e não por quem eu era. Não pelo simples fato de eu existir, mas eu tinha atenção quando eu era alguém que fazia coisas boas, que atingia metas. Tá fazendo sentido? Perfeito. Penso assim também, Gabi. O que mais? Por isso devemos encorajar e não elogiar nossos filhos? Sim, o elogio ele é muito importante também, não é só encorajar. É o equilíbrio entre um e outro, ok? Então, gente, isso é extremamente importante de entender sobre a infância, sobre a criança interior, para que eu consiga ser uma mãe
e atender as necessidades do meu filho, sem depositar nele toda a minha dor, que muitas vezes é inconsciente. Cuidem de vocês, ok? Cuidem de vocês. Se vocês estão com vontade de deixar seus filhos às vezes em casa, se vocês estão com vontade de deixar com a avó, se vocês estão com vontade de botar na escola, agora não tem tanta aula, né? Na pandemia, mas fora a pandemia, se vocês estão com vontade de contratar uma pessoa, busquem por essa pessoa, descubram essa pessoa, peçam para Deus colocar no seu caminho essa pessoa que vá cuidar do seu filho, para que você possa cuidar de você. Façam essa reflexão. Tem gente perguntando, como tratar isso, Gabi? Esse ano eu pretendo lançar um curso sobre criança interior, tá? Esse ano eu vou lançar um curso, eu pretendo e quero lançar um curso sobre a criança interior. E nós vamos trabalhar tudo isso. E nós vamos usar ferramentas para tudo isso. E nós vamos trabalhar e tratar e entender e conscientizar tudo isso, tá? Então, fiquem comigo durante o ano, acompanhem os stories, acompanhem os posts, que eu vou soltar isso. Porque às vezes a gente não consegue sozinho, às vezes a gente vai precisar mesmo de ajuda, a gente vai precisar fazer um curso, a gente vai precisar de terapia, a gente vai precisar, tá? Para que a gente possa se curar disso. E eu pretendo fazer um curso incrível, eu quero fazer um curso incrível, já que a gente está numa pandemia, já que não dá para ser presencial, vamos fazer online, vamos atingir o Brasil, vamos atingir fora do Brasil, vamos dar oportunidade para todo mundo participar e criar a sua criança e curar a sua criança interior. Tá bom, gente? Porque é importante isso. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês de fechamento dessa live? Porque ela é extensa e eu sei que já tem muita coisa aí que vocês querem saber mais, tá? Mas o que eu tenho pra falar pra vocês? Mães, olhem para suas feridas, enxerguem elas, pelo menos tenha consciência, não queira tratá-las agora. Às vezes você não vai ter recurso pra tratar, mas você nem sabia que ela tinha, agora que você tá tomando consciência que ela existe. Não queira resolver tudo de imediato, tá? Calma. Se você tiver consciência que ela existe, só de ter a consciência, isso já vai mudar um pouco o seu comportamento com a sua criança. Porque você vai saber que é teu e não dela, aquela dor. E aí, comece a decidir olhar um pouquinho pra você. Vá por doses. Não quer sair sempre? Sai uma vez na semana. Não quer sair muito? Sai 10 minutos, 20, meia hora. E comece aquele diálogo interno, tá? Para trabalhar suas dores e suas feridas, sabendo que a sua criança é diferente de você. Às vezes ela precisa ficar longe de você um pouco, isso vai fazer bem para ela. Entende? E cuide de você. Decida esse ano fazer algo, uma coisa pelo menos, que seja só pra você. Um tempo individual para que sua criança não seja o centro do universo. Para que você consiga ler um livro, assistir um filme, mesmo com a sua criança em casa. Ensine para ela a individualidade, que é importante isso, e vá de doses. Não precisa assistir um filme de 2 horas. Assiste um pedacinho de 10 minutos. Opa, já dei 10 minutos só pra mim. Depois amplia pra 20, pra 30. Quando você vê, você tá em 1 hora. Quando você vê, você assistiu um filme inteiro. Mas é importante, tá? Dediquem tempo pro casamento de vocês. Cuidem de seus maridos. Cuidem. Você não é só mãe, você também é esposa. Você também é esposa. A gente precisa disso. A mulher, ela não funciona simples assim. Não é chegar à noite, deitar na cama, pá, vai rolar. Sabe o que eu tô falando, né? Não. A mulher, ela precisa do romantismo. A mulher, ela precisa ser cuidada, ela precisa daquilo durante o dia, para que à noite as coisas aconteçam, minha gente. Senão depois o marido reclama, senão depois vocês ficam falando, não tenho vontade, não consigo nada, ai meu Deus do céu, tá chegando a noite, meu marido vai vir. Não é assim? Por quê? Porque não foi trabalhado uma série de outras coisas que precisam ser trabalhadas. Porque o homem, ele trabalha o dia inteiro, ele não olha pra mulher, não vê a mulher, não tem romantismo, não tem nada. Chega à noite, ele comparece de boa. Nós não somos assim. A gente precisa do trabalho diário. E vocês estão rindo, mas vocês sabem do que eu tô falando. Então, se dediquem um pouco pra eles. Falam pra ele, olha, a partir de hoje, vamos uma vez por mês sair só nós. Cuidar da gente. Conversar só nós, sem ter que cuidar do filho. Mas, Gabi, eu não tenho rede de apoio. Procurem alguém para ficar com seu filho. Converse com o teu marido sobre isso. Busquem ajuda. Ai, mas eu não confio em ninguém. Enquanto você não confiar em ninguém, isso na sua vida vai continuar se repetindo. Porque todos os ciclos que a gente não encerra se repetem. Então tem alguém nesse mundo que vá cuidar do seu filho. E não é sobre que você não confia, é sobre que você não consegue deixar. E você não consegue deixar pela sua ferida do passado. Liberte-se disso para que seu filho cresça.
E vá cuidar do seu casamento. Seu filho precisa crescer com um pai e uma mãe que se amem, que se respeitem, que tenham tempo de qualidade, individualidade. Eles precisam ver o amor no relacionamento. Enquanto você não cuidar do seu casamento, seu filho não vai crescer. Se ele for homem, ele vai ver o reflexo do pai, como ele trata a mulher. A chance dele ser igual é grande. A chance dele procurar uma mulher que faça como você é grande. E o que você quer pra ele? Entende, gente? É grande a chance dos nossos filhos procurarem nos relacionamentos aquilo que eles estão vendo dentro de casa. Por isso que a gente precisa ensinar para eles que o casamento é lindo e que o marido e mulher, que o marido e a mulher se respeitam, se amam, se priorizam, para que quando eles cresçam seja isso que eles busquem nos relacionamentos deles. Porque senão vai ser totalmente fora daquilo que nós desejamos para eles. E a gente vai sofrer e eles vão sofrer. Então para com esse discurso de eu não confio em ninguém, eu não consigo. Você consegue sim. Se tem alguém que consegue ou que conseguiu, você também consegue. Faça. Não precisa ir de imediato para uma saída de 2, 3 horas se isso vai doer muito em você. Mas chama seu marido para caminhar em volta do quarteirão, 10 minutos, 15 minutos e deixa seu filho com alguém para você ver o que acontece. Para você ver que é possível e você vai perceber o quanto seu filho vai crescer. Porque a criança precisa desse tempo também de individualidade dela, de crescimento, de lidar com as frustrações de pessoas que amam e que cuidam dela também. Você não está abandonando teu filho em qualquer lugar. Você escolheu o lugar, você escolheu a pessoa. Você sabe quem é. Só permita que isso aconteça e vá cuidar de você. Tá certo? É isso, gente. E fiquem atentos. Hoje eu tenho uma reunião com a minha equipe top e em breve vai sair o lançamento aí desse curso que nós vamos trabalhar criança interior e vai ser um ano maravilhoso pra vocês, pra mim. Vai ser um ano incrível de cura, ó. Eu fico arrepiada, ó. Tô arrepiada, tenho certeza. Eu tô pedindo tanto pro Espírito Santo pra esse curso ser transformador que eu tenho certeza que vai ser. Certo? E é isso, gente. Um beijo grande pra vocês, cheio do Espírito Santo. Que vocês consigam entender um pouquinho da palavra que foi dita hoje. Tem muito mais coisa pra gente trabalhar, tem muito mais coisa pra gente aprender, mas não dá pra falar tudo numa live, mas a gente vai caminhando aos poucos, certo? É isso, beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê segunda-feira, lembra? Agora as lives são de segunda, terça e quarta, então segunda-feira a gente se vê de novo com mais uma conexão da manhã pra mim e pra você. Fui, beijos, obrigada!